Boa noite de novo. Eu amo falar com pessoas inteligentes. Eu amo falar com pessoas sábias. A gente é sempre abençoado. Quando eu ouço um palestrante inteligente, quando eu ouço um professor inteligente, alguém cheio da presença de Deus ou cheio da sabedoria, eu amo falar com essas pessoas. Então, quando eu ouço uma pregação, uma aula, e eu já fico assim: Senhor, prepara uma oportunidade para eu falar com essa pessoa no final. E é interessante, porque Deus sempre prepara, e aí eu tento sugar, eu tento tirar o máximo de informação, de sabedoria, de conhecimento daquela pessoa, porque eu sei que eu vou ser abençoado. E nós estamos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz do próprio Deus, o Deus que é detentor de toda a sabedoria, e Ele deseja falar contigo. Não é a minha palavra. Eu espero que eu não fale nada de mim. Eu espero, em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que eu falar seja tão somente a voz da palavra de Deus. E se o Senhor me der essa graça, você será profundamente abençoado. Nós seremos profundamente abençoados. O Deus que conhece todas as coisas, aquele que sustenta o universo com as próprias mãos, deseja falar contigo. Tem alguém aqui precisando de discernimento? Tem alguém aqui precisando de cura? Tem alguém aqui precisando de direção? Tem alguém aqui que acha que não precisa de algo? O Senhor também tem algo para você. Deus é detentor de toda a verdade. Pai, fala conosco, Senhor. Prepara os nossos corações, prepara as nossas mentes, atraia todo o nosso ser para a Tua palavra. Que pela Tua infinita graça, o Senhor possa me usar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para que o meu corpo, a minha voz, transmita tão somente aquilo que a Tua palavra, as Escrituras dizem. Fala com cada um de nós aqui, atraia, Senhor, a nossa atenção, atraia todo o nosso ser para a Tua verdade. Fala conosco, ensina-nos, cura-nos, restaura-nos, salva-nos. Faça aquilo, ó Deus, que nós precisamos por meio do Teu poder gracioso, por meio da Tua verdade. Nós queremos ouvi-lo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Quando você olha para essa foto, o que você percebe? O que te chama a atenção nesta foto? Daqui a pouco eu vou dizer de onde é essa foto. Talvez alguns já saibam, mas guarda a informação aí para você. A pergunta que eu tenho para você é: o que te chama a atenção nessa foto? Não é uma pergunta retórica. Eu gostaria que alguns manifestassem a sua opinião sobre esta foto. O que te chama a atenção? 1, 2, 3 ou 4 coisas que te chamam a atenção nessa foto. Alguém poderia dizer? Aí eu repito aqui no microfone para todos ouvirem, inclusive na transmissão do culto. O que te chama a atenção? Quem vai ser o corajoso, a corajosa, que vai me ajudar aí? Muito bom, as pessoas rendidas a Deus, isso também me chamou a atenção. Outras coisas me chamaram a atenção. O que mais chama a atenção nessa foto aí? Olha, a irmã de mãos levantadas, pedindo ao Senhor socorro, proteção. Muito bom, não tinha reparado nisso. O que mais te chama a atenção nessa foto? Pessoas de várias idades. Interessante, não tinha me atentado a essa informação. Boa informação, pessoas de várias idades. Interessante. O que mais que nos chama a atenção nessa foto? Comenta, Josi, com a gente. Boa, Josi, muito obrigado. Os dispersos lá no fundo. Essa foto foi escolhida por isso. É interessante. Paramos por aí, já que eu cheguei naquela informação que eu queria. Muito obrigado, pastor. Essa foto é do avivamento lá na cidade de Kentucky, nos Estados Unidos. Então, aquele avivamento que aconteceu. E eu gostei demais desse avivamento, porque ele foi marcado por 2 coisas que para mim são essenciais para que Deus faça o avivamento nas nossas vidas. Não era barulho, não era agito, era adoração, oração e leitura, ensino da palavra de Deus. Mas no meio do povo de Deus, nós podemos nos
dividir entre aqueles que de fato estão ali quebrantados, ou pelo menos aparentemente quebrantados, entre aqueles outros que estão indiferentes. Perceba alguns que pelo menos em sua postura física, estão de fato adorando, clamando, pedindo socorro, pedindo proteção, adorando ao Senhor. Perceba também que nós notamos outros talvez esgotados, exauridos, sem força, sem vigor, mas estão ali no meio da adoração a Deus, no meio daqueles que proclamam a palavra de Deus. Perceba aqueles que estão indiferentes, aqueles que parecem estar no meio, mas já se esqueceram de quem é Deus, já se esqueceram do poder de Deus, já se esqueceram do amor de Deus que resgata qualquer um. Sei lá qual a razão de estar indiferente. Talvez a dor da vida, a dor das circunstâncias sejam tão grandes, que impeçam esta pessoa de ver que Deus ama, e de que Deus está acima da circunstância. Nós temos outros que aparentemente são apenas telespectadores, são aqueles que estão ali observando o movimento. Quem é você hoje na presença de Deus? Quem é você hoje neste culto? Quem é você hoje na sua caminhada com Deus? Quem sou eu hoje na minha caminhada com Deus? Nós leremos o capítulo 8 do livro de Neemias, nós estamos estudando o livro de Neemias, e este capítulo nos chamará a não sermos apenas observadores. Este capítulo nos chama, nos desperta a sermos fortalecidos, a sermos curados, a sermos restaurados, a sermos lapidados pelo Senhor, e então desfrutarmos mais de Deus, conhecermos mais a Deus, refletirmos mais a Deus. Quem aqui nesta noite precisa de mais poder de Deus? Eu preciso. Quem nessa noite precisa ser fortalecido por Deus? Ah, Senhor, eu preciso. Quem nessa noite precisa de uma cura de Deus? Senhor, eu preciso. Quem aqui precisa ser restaurado? Quem aqui precisa ser salvo por Deus? Quem aqui precisa do desenvolver da salvação de Deus em si? Senhor, eu preciso. Deus deseja ser mais conhecido nesta noite por você. Deus deseja se revelar mais a você. Hoje é o dia em que o Senhor escolheu falar conosco por meio de sua palavra, de novo, de novo e de novo. Talvez você esteja indiferente, talvez você esteja apático, talvez você esteja sem forças, talvez você esteja sem fé, mas eu tenho uma notícia para te dar. Nós já estudamos capítulos anteriores do livro de Neemias. Independente do caos que esteja a sua vida, seja o caos consequente do pecado alheio, seja o caos consequente do seu próprio pecado, Deus envia pessoas para ministrar o seu amor. Deus envia pessoas para ministrar a sua palavra. Deus envia a sua palavra para dizer que o amor dele é suficiente para nos alcançar e nos restaurar. Temos aqui alguns tijolos, e estes tijolos representam a reconstrução das muralhas da cidade do povo de Deus. Quando as muralhas estavam destruídas, estavam caídas, o povo não tinha segurança, o povo não tinha os suprimentos que precisavam ter, a adoração estava atrapalhada, o serviço do povo a Deus estava limitado, o dia a dia do comum desse povo estava todo destruído. Mas Deus levanta um homem, Neemias, e este homem coloca-se diante de Deus em oração, em disposição diante daqueles que estavam sofrendo. E porque um homem se coloca diante de Deus em oração e disposição, Deus começa uma obra de restauração maravilhosa sobre a história do povo de Deus. Talvez você tenha alguma área na sua vida destruída. Talvez você conheça alguém que esteja como o povo de Israel, destruído, arrebentado. Talvez você em algumas áreas esteja assim. Deus envia a palavra dele de novo, de novo, de novo, para dizer para mim e para você que ele continua intencionado em fazer uma obra de restauração em nossas vidas. Amém? Deus quer continuar essa obra. Mas para que possamos entender isso, abra sua Bíblia lá em Neemias capítulo 8 e vamos juntos estudar este capítulo. Nós já vimos, nós já estudamos todo o contexto, você pode ver as mensagens anteriores, estão sendo organizadas aí no nosso YouTube, e aí você consegue ver em ordem, e você pode aprender tudo aquilo que o Senhor está nos falando, amém?
Abriu comigo aí já? Neemias capítulo 8? Amém? Vamos ler juntos, Neemias capítulo 8. A minha saiu fora aqui, do capítulo, mas já cheguei lá de novo. Neemias capítulo 8. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e dos outros que podiam entender. E todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao lado, à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Manasseias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, eu tentei ler umas 10 vezes antes para não engasgar, mas engasguei do mesmo jeito. Asbadana, Zacarias e Mesulão. Parece um trava-língua, mas é interessante Deus colocar estes nomes e diferenciar quem está à esquerda e quem está à direita. Já já a gente vai pensar um pouquinho mais no restante do capítulo, mas eu quero lhe chamar a atenção a algumas verdades que já foram lidas aqui. Primeira pergunta que eu tenho para você: quais dessas informações têm a ver com o que nós estamos fazendo nessa noite? Você percebeu o quanto de similaridades existem dentro do que foi lido aqui, dentro do que estava acontecendo? Vamos voltar um pouquinho nos capítulos anteriores. O que tinha acontecido no capítulo anterior? A obra da reconstrução foi concluída. As muralhas foram construídas, as portas foram colocadas, a cidade estava então vivendo um período de harmonia, reconstrução, restauração. E quando Deus opera essa restauração na vida do povo de Deus, o que esses líderes fazem em reconhecimento àquilo que Deus está fazendo? Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Perceba, o povo está restaurado, a obra de Deus está acontecendo, e o povo se distrai na comodidade, se entrega a viver tudo aquilo que Deus deu para eles, e deixa de lado a adoração, deixa de lado a leitura da palavra, deixa de lado aquilo que é de Deus. Não, esse povo tinha acabado de aprender que Deus precisa ser prioridade, e então eles se dedicam na leitura da palavra de Deus. Tanto os líderes espirituais quanto os seus liderados se juntam para ler a palavra de Deus. O texto vai descendo um pouquinho abaixo e nós notamos algumas coisas importantes nesse texto. Primeiro, é que o sacerdote tem interesse pela palavra de Deus, junta o povo e se reúne para ler a palavra de Deus. Depois nós vemos algumas coisas que me chamaram a atenção. Olha o versículo 3. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Será que se fizéssemos isso hoje aqui, pastor Josimar, pastor Clóvis, nós nos juntássemos e decidíssemos ler a palavra de Deus de manhã até o meio-dia, quantos daqueles que estão nesse auditório ficariam conosco? É interessante que outras informações importantes acontecem. Homens, mulheres e todos aqueles que poderiam entender estavam, o quê? Atentos à voz do Senhor, estavam ali para ouvir a voz do Senhor. O versículo 4 nos diz que o escriba que estava lendo a palavra de Deus, o Esdras, ele estava numa plataforma elevada de madeira. Vocês percebem a importância do culto ao Senhor? Vocês percebem a importância do estar juntos, reunidos, buscando a presença de Deus?
o texto bíblico continua dando outras informações para nós. Primeiro, esse destacar como era feito o culto, as pessoas que serviam, o nome daqueles que serviam. Quando a sua vida se for, quando você não estiver mais aqui, será que alguém dirá: o Léo, o Rodrigo, o Rafa e sei lá quem mais, estavam lá, em tal e tal ocasião, servindo e adorando para que o culto acontecesse? Falei daqueles que estavam à minha direita. Quem sabe à minha esquerda? O Paulo, o pastor Clóvis, a Natália, quem mais? Quais seriam os outros nomes que seriam colocados? Daqueles que estavam adorando ao Senhor e daqueles que faziam parte do serviço do Senhor. O texto bíblico continua. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Perceba a importância dada à palavra de Deus. Eu não quero criar aqui nenhum tipo de adoração a formas de culto, porque quem tem que ser adorado no culto é Deus. Formalidades de culto podem servir ou podem atrapalhar. Quem precisa ser adorado é Deus. Mas qual é a minha posição, o meu coração, a minha mente, quando a palavra de Deus está sendo lida? Enquanto eu estou lendo a palavra de Deus, quantas coisas você prestou atenção e quantas coisas você já se distraiu? O povo se levantou em reverência, em atenção, em louvor, em dependência do Senhor diante da leitura da palavra de Deus. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados, rosto em terra. Tem alguma coisa pitando aqui, acho que não é minha, acho que é isso. Perceba o povo de Deus se atentando à grandeza da palavra de Deus. Você viu o que Esdras fez? Louvou ao Senhor. Enquanto a equipe de louvor estava conduzindo louvor a Deus aqui, nós estávamos distraídos ou nós estávamos unidos em adoração? Quando alguém aqui nos desafiava a adorar, a levantar as nossas mãos, a bater palmas ao Deus que sustenta o universo, nós éramos os indiferentes, os observadores ou os adoradores? Deus nos convida a adorá-lo. Eu costumo dizer para o Tomás, não nos atrapalha na adoração, porque a adoração nos leva para perto de Deus, nos purifica, nos transforma, nos lava. Deus deseja transformar as nossas vidas enquanto adoramos ao Senhor. Deus não quer que sejamos indiferentes. E se você está indiferente, este é o momento para pedir perdão, este é o momento para dizer: Senhor, eu quero te adorar. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelitas, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíam o povo na lei, e todos permaneciam ali. Quantos de nós estão sendo chamados? Eu quero agradecer a você que tem sido professor ensinando a palavra de Deus, seja na nossa EB, seja em um grupo pequeno, seja para as crianças. Eu gostaria de pedir que você levantasse suas mãos. Você que é líder de um grupo pequeno da nossa igreja, por favor, levante uma de suas mãos. Mantenha suas mãos levantadas. Mantenha as mãos levantadas. Agora fiquem aí com as mãos levantadas. Você que é professor das crianças, dos adolescentes, dos adultos, na EB, nos grupos menores, levante suas mãos. Levante bem alto, por favor. Olhe em volta. Olhe para essas mãos levantadas. Louvado seja Deus pela sua vida, porque você faz parte daqueles que têm se colocado a instruir o povo de Deus na lei do Senhor. Obrigado pela sua vida. Como vocês nos encorajam. Você que não levantou a mão talvez está sendo desafiado a agir e se colocar à disposição do Senhor para servir, porque Deus nos chama a instruir, a sermos instruídos pela palavra dele. Versículo 8, leram o livro da lei de Deus, interpretando e aplicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Que versículo lindo, capítulo 8, versículo 8, não vamos esquecer, Neemias 8:8.
que o povo fazia com a palavra de Deus? O povo lia a palavra de Deus, interpretando, explicando, para que o povo entendesse o que estava sendo lido. A palavra de Deus precisa ser lida, precisa ser explicada, precisa ser aplicada, para que nós possamos viver o poder de Deus que nos salva, que nos perdoa, que nos cura, que nos restaura, que nos transforma, que nos dá vida, que opera milagres em nós e através de nossas vidas. Deus continua fazendo milagres, Deus continua fazendo grandes obras em mim, em você e através de nós, por meio da palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus. A Bíblia não é para ser lida do jeito que você quer, não é para abrir fora do contexto e sair tirando coisas avulsas da palavra de Deus. Deus te fez racional, porque Deus te fez a sua imagem e semelhança, com inteligência, com razão. Deus se revelou para nós através das Escrituras, de forma racional. E as Escrituras foram dadas para nós de forma sobrenatural, mas também de forma coordenada, através de sabedoria. Não há outro livro em todas as gerações tão grandioso como as Escrituras. Hoje nós temos as Escrituras acessível no nosso celular, nós temos acessível no nosso computador, temos em papel. Eu não sou o defensor que tem que usar papel, o celular ou o computador. Use o que você quiser usar e o que você se dá melhor, mas esteja atento à palavra de Deus, não se distraia com outras coisas, ou coloque no modo avião, o celular, o computador, mas leia, entenda a palavra de Deus. Cada livro foi escrito de uma forma. Nós temos livros proféticos que precisam ser entendidos de forma profética. Nós temos livros históricos que precisam ser entendidos de forma histórica, dentro do seu contexto histórico. Nós temos livros que são cartas às igrejas, cartas a homens e mulheres de Deus ao longo das Escrituras, precisamos entender dentro desse contexto. Nós precisamos conhecer e entender, e então interpretar e aplicar dentro do seu contexto. O que esse livro está falando? O que este autor estava transmitindo? Qual é o princípio bíblico dentro deste contexto? E aplicarmos adequadamente. E assim seremos transformados. Já pensou? Tente contar quantos anos este livro de Neemias foi escrito. Há quantos anos ele foi escrito? Nada mudou. Nós poderíamos chegar aqui hoje e talvez eu poderia falar muito alto e eu poderia colocar todas as minhas emoções aqui e de repente o louvor fazer um negócio maravilhoso. E tudo isso pode sim somar, e eu não sou contra esses recursos. Mas o que vai mudar a sua vida e o que vai mudar a minha vida é ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus. Tem gente aqui que está com um casamento destruído, que vai mudar é você conhecer Deus através das Escrituras. Tem gente que tem área na sua vida aqui que as emoções não se ajustam. Tem gente que o trabalho parece não se ajustar, que o lazer não parece se ajustar. Seja o que for em desordem na sua vida, ler, entender, explicar e aplicar a palavra de Deus muda a sua vida e muda a minha vida. Ah, mas eu estou há tantos anos na palavra de Deus, eu estou há tantos anos dentro da igreja. Deus deseja continuar restaurando-nos por meio das Escrituras. Por isso, alimente-se do que dá vida. Alimente-se do que dá vida. Uma pergunta. Na sua vida particular, no seu dia a dia com Deus, quem você é? O indiferente com a palavra de Deus? Aquele que apenas observa e engole qualquer porcaria e qualquer coisa que está sendo dita? Ou você é aquele que é dedicado na leitura, no interpretar e no aplicar as Escrituras para a sua vida? Escolhe qual pregador você vai ouvir. Eu não acho que você deve ouvir só nós três pastores, não. Existem bons pregadores, bons livros, bons recursos, boas pregações. Mas como é feita essa seleção? Você ouve mais daqueles que não são os teus pastores? Ou você ouve com temor e tremor a palavra de Deus que é ensinada nessa igreja? E você também ouve outros para agregar? O reino de Deus é grande, é maravilhoso e pode agregar muito a nós. Mas daqueles que leem e explicam a palavra de Deus de forma adequada. Quantas mentiras, quantas ilusões, quantas emoções vazias estão sendo ensinadas por aí. E Deus vem se movendo na história do seu povo, desde tantos anos atrás, até agora, pelo poder da palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus diariamente. Quantos de nós hoje
podem, não se manifestem, por favor, podem dizer com convicção de que diariamente você investe tempo para ler a palavra de Deus? Eu quero desafiar a igreja hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, e nós estamos começando um novo semestre. Eu quero desafiá-lo a você não terminar um dia sem ler a palavra de Deus. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está exaurido, e a gente não faz aquela refeição completa, mas a gente belisca alguma coisa, mas raramente a gente vai para a cama morrendo de fome. A gente procura comer alguma coisa antes de dormir. A gente procura beliscar alguma coisa antes de sair para o trabalho. Mas como está o alimento da palavra de Deus na minha vida? O quanto eu tenho entendido, aplicado a palavra de Deus na minha vida? É isso que vai mudar as nossas histórias. Agora, se nós não tivermos uma relação íntima com Deus diária, se nós não tivermos esse compromisso com a igreja, como está sendo ensinada neste capítulo, mas já foi ensinado diversas outras vezes nos capítulos anteriores, a minha relação íntima com Deus, nossas vidas vão continuar medíocres, vazias, limitadas. Quantos aqui querem entrar nesse desafio comigo? Eu quero te desafiar a desafiar outros. E eu não quero fazer tietagem aqui, mas eu quero usar os recursos que Deus nos dá. Se amanhã você ler a palavra de Deus, eu quero te desafiar a compartilhar um versículo, uma foto daquilo que você está lendo, um print da palavra de Deus que você está lendo, do plano bíblico que você está lendo. Marca lá a Bíblia. Mais um dia lendo a Bíblia, de novo lendo a Bíblia, sei lá, vamos definir um hashtag, me ajuda até o final do culto, vocês me lembram no final da gente definir um hashtag, a gente vai marcar, me marca lá também para eu ajudar, compartilhar com outros, e vamos proclamar que nossas vidas podem ser mudadas e transformadas, as nossas famílias podem ser mudadas e transformadas, a nossa sociedade pode ser mudada e transformada, quando nós lermos, aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote e escribas, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. É verdade, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, principalmente quando nós estávamos em pecado, nós ficamos chocados diante das verdades. Mas Deus nos chama a graça, graça revelada no Antigo Testamento, Deus levantando a vida de Neemias, quem sabe representando um homem de Deus levantado que mudava a história do povo de Israel, quem sabe mandando um link de Jesus que seria enviado para restaurar a vida de todos aqueles que depositassem em Cristo a confiança e a esperança. Deus opera grandes milagres. Quando lemos a palavra de Deus, não é para a gente ficar chorando e se lamentando: eu pequei de novo, meu pecado, eu sou um desgraçado, e aí, isso não é para o povo de Deus. Jesus morreu na cruz, Jesus não está morto naquela cruz, Ele ressuscitou, e o poder de Deus que ressuscitou Jesus, é o mesmo que te perdoa, que te limpa e que te purifica. Ao invés de condenação, troque por adoração. Você pode repetir essa frase comigo? Ao invés de condenação, troque por adoração. Eu não consigo saber a razão exata pelo qual o povo chorava, mas quando eu leio todo o contexto, a única coisa que me faz pensar é que eles se depararam com quem é Deus, com a lei de Deus, e se viram tão sujos, tão incapazes, e caíram em tristeza. Mas aqueles que estavam instruídos pela palavra de Deus disse: para de chorar, e vamos nos alegrar com tudo aquilo que Deus tem feito. Levante-se, aclame-se, porque hoje é dia santo, não fique triste, não se entregue à sua tristeza, não se entregue à sua condenação, entregue-se ao poder de Deus que mudou a história de Israel, entregue-se ao poder de Deus que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Ele nos levanta, Ele nos perdoa, Ele nos restaura. Deus deseja que nos alimentemos daquilo que nos dá vida. A verdade da palavra de Deus dá vida, não há condenação. Há vida, há esperança, há transformação possível para mim e para você, em todo canto, em todo tempo, em todas as áreas. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinha preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Quando a palavra de Deus é explicada, o povo compartilha da comunhão com Deus, o povo divide aquilo que tem. Aqueles que já estavam preparados para a adoração, preparados para o culto, compartilhava com o outro. Quantos de nós têm o dom,
como Deus tem me dado a graça de ensinar e aplicar a palavra de Deus. Quantos de nós temos o dom de servir de outras formas, e então cada um compartilha aquilo que Deus deu? Vocês conseguem ver a igreja de Cristo Jesus, desde o Antigo Testamento? Claro que em cada período, Deus instruindo e preparando, então, de fato, montando a igreja em si com os discípulos. Mas olha só, coisa simples, e o poder de Deus se manifestando aqui, através da comunhão do povo de Deus. A cura de Deus se manifestando aqui. Não se afaste da igreja, não se afaste do ambiente onde é pregado a palavra de Deus. Gaste tempo, parabéns por estar aqui. Parabéns por ter escolhido estar aqui. Você poderia estar no clube, você poderia estar na lanchonete, você poderia estar assistindo um filme, mas você conhece que Deus se manifesta pelo poder da sua palavra, quando nós nos juntamos para ouvi-lo, para explicar a sua palavra, para adorá-lo, como nós estamos lendo. Versículo 13. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras, para estudarem a palavra da lei. A palavra de Deus precisa ser estudada. A palavra de Deus não é para ser lida, fala comigo, Deus, e abre. Judas foi e se enforcou. Minha vida está tão desgraçada que o melhor é tirar minha vida mesmo. Não é. Será que Deus está falando isso? Eu vou lá de novo, fala comigo, abra a Bíblia em qualquer lugar, e aí abro, fazei tudo que Ele vos manda, vai lá e se mata. A palavra de Deus é uma coisa séria, ser lida, ser interpretada, ser conhecida, e Deus se revela, e Deus cura. Vocês perceberam que depois de toda a obra que Deus realizou, e no momento do ápice de tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida desse povo, esse povo disse: eu quero mais de Deus, eu quero mais da palavra de Deus. E você, quem é você? Apenas um espectador? Apenas um observador? Ou você é aquele que está junto com o povo de Deus? Versículo 14. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Preste atenção às orientações, às direções que Deus deseja lhe dar. Você sabe o caos que você vive, quando não nessa área, naquela outra. Você sabe a angústia que você vive em uma instância e outra instância. Você sabe a sua impotência, e Deus também sabe e deseja orientá-lo. E Deus deseja orientá-lo por meio de sua palavra. É a palavra de Deus que vai orientá-lo, é a palavra de Deus que vai curá-lo, é a palavra de Deus que vai salvá-lo. Mas eu já tenho feito. Permanece fazendo, permanece alimentando-se, que no tempo oportuno, no tempo que Deus decidiu, no tempo que você estiver preparado, no tempo que Deus souber que é melhor, há de acontecer aquilo que você tem buscado, se é sabedoria, se é a orientação da palavra de Deus. Versículo 15, por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Gente, é necessário esforço. Não dá para a gente ficar indiferente, não dá para a gente achar que a gente vai estar na caminhada com Deus e a gente cruza as pernas, cruza os braços e vai cair do céu tudo que eu preciso. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso me envolver, eu preciso adorar e eu preciso obedecer e fazer aquilo que o Senhor está ordenando. Quando eu não leio a palavra de Deus, eu não estudo a palavra de Deus, eu não sei se o que está sendo pregado é um homem que está falando de si mesmo ou da palavra de Deus. Quando as circunstâncias na minha vida se apertam, eu não sei o que Deus está dizendo a respeito daquilo, mas quando eu tenho um relacionamento diário com a palavra de Deus, com o povo de Deus, com a presença de Deus, eu sei que sei o que Deus está me dizendo. Em meio aos obstáculos, em meio às lutas, eu posso me refugiar no Senhor. Eu posso me refugiar no Senhor. Todos nós temos dias difíceis, todos nós temos circunstâncias desafiadoras, todos nós temos impotências, todos nós nos distraímos com alegrias e com conquistas que Deus faz na nossa vida, e nos perdemos do verdadeiro Deus que sustenta as nossas histórias, por meio de quem Ele é revelado em sua palavra. Mas Ele, insistente, de amor e graça, poder e misericórdia, vem falar para mim e para você de novo: encha-se da minha palavra, alimente-se do que dá vida. O mundo não pode te dar vida.
o mundo não pode te dar vida, a riqueza não pode te dar vida, a paz que esse mundo dá é enganosa, a alegria que o mundo dá é anestésico, mas a alegria e a paz que Deus dá, a direção que Deus dá é verdade e vida. Se você está cansado de brincar de ser crente, se você está cansado de ter uma vida não transformada, se você está cansado de buscar e não encontrar, se você está cansado de lutar contra Deus, contra tudo e todos, renda-se a quem Deus é, por meio da sua palavra, e desfrute daquilo que Ele tem para você. Versículo 17. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Todos obedeceram esse quesito da lei do Senhor. Eu só posso obedecer quando eu ouço, quando eu entendo e quando eu compreendo. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus tem poder. Quantas vezes eu cheguei na igreja do Senhor Jesus, com raiva, indignado, frustrado, chateado, sem fé, revoltado com Deus e todo mundo, mas eu sabia que era aqui que eu precisava estar. Quantas vezes eu acordei assim de manhã, mas eu sabia que era Ele que eu precisava ouvir, e todas as vezes eu saí diferente, porque a palavra de Deus não volta vazia. O poder da palavra de Deus aumenta a fé. Tem alguém precisando de fé aqui hoje? Deus está mandando você se comprometer a ler a palavra. Deus está mandando você a se comprometer mais com a igreja, mais com a adoração pública, mais com a leitura da palavra de forma pública, explicada e aplicada. E Deus continuará fazendo a obra, aquilo que você está desejando, aquilo que você almeja diante dEle, que talvez seja Ele quem está colocando no seu coração. Talvez os seus desejos sejam errados, as suas expectativas sejam loucas, insanas e perdidas. A verdade da palavra de Deus alinhará, te dará a verdadeira alegria, te dará a verdadeira paz e transformará toda a sua e a minha vida. Todos os que tinham ouvido fizeram aquilo que o Senhor tinha mandado. Mas aí continua o texto. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles, dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa. Deus deseja restaurar memórias dentro da sua casa, memórias dentro da sua família. Nós precisamos marcar as nossas famílias com momentos especiais. Quem sabe um jantar todo especial para celebrar o perdão de Deus. Quem sabe um café da tarde, um piquenique, algo que você vai celebrar e fazer e vai marcar de gratidão e celebração por aquilo que Deus está fazendo. Nós podemos fazer marcos nas nossas vidas, marcos nas nossas histórias, para celebrar quem Deus é e aquilo que Ele está fazendo. O povo de Israel, depois de tanta dor, depois de tanta perda, é restaurado, lê a palavra de Deus, e Deus faz uma grande obra, e eles celebram com grande alegria, como há tanto tempo eles não haviam feito. Deus está te chamando a viver essa alegria, a experimentar essas transformações, e você já sabe como, porque você já ouviu a palavra dEle. Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Eu estou mexendo no celular porque hoje aconteceu algo que é muito significativo para mim. E eu acho que a melhor maneira de eu compartilhar ela com vocês é fazer com que vocês ouçam esse áudio comigo. Deixa eu ver se vai ficar audível. Meu pai é caminhoneiro. Tem bastante dificuldade de leitura e nunca tinha lido um livro inteiro da Bíblia, como talvez muitos de vocês. Meu pai conhece ao Senhor, meu pai tem servido ao Senhor, e hoje ele mandou uma mensagem, e eu quero que vocês ouçam ela comigo. Tá bom, filho. Acho que eu vou ler de novo então, né? Eu tenho tempo. Tem dia que a gente tá meio preguiçoso, muito calor, assim. Aqui até que tá bom o lugar aqui, sabe? Tô num lugar tranquilo. Aí no pátio da firma que eu vou carregar amanhã, tá um ventinho até gostoso, com a porta do caminhão aberta. Um ventinho da natureza, né? Mas tá bom, acho que eu vou ler de novo, sim. Beleza? Mas que bom que tá tudo bem com vocês. O áudio anterior, preste atenção nesse pedacinho. Filho, boa tarde. Meu pai tá aqui na Bahia, Luiz Eduardo. Vou carregar plumas de algodão amanhã para Santos. Acabei de ler o livro agora, filho. Meu pai nunca tinha lido um livro da Bíblia. E Deus me deu o privilégio de escrever um livro que explica e aplica a palavra de Deus. Quando eu li Neemias 8:8, que eu já tinha lido tantas vezes, eu fiquei maravilhado. E eu li, estudei esse texto, preparei essa pregação sequencial, e aí meu pai me manda
o áudio hoje, dizendo que ele já terminou de ler o livro bíblico, com auxílio do livro que eu escrevi, e ele falou, o que eu faço agora? Eu dou esse livro para alguém, começo outro? Falei, olha, veja aí, se captou bastante, passa isso para frente, se não, leia de novo, aprenda de novo. Quantos de nós podemos sair daqui transformados pelo poder da palavra de Deus? Seja você muito simples, seja você alguém extremamente estudado, mas você que está perdido em tantas outras coisas, Deus te chama a conhecê-lo mais por meio de sua palavra. Alimente-se daquilo que dá vida, seja restaurado por meio das Escrituras. Pode passar para a gente? Seja restaurado por meio das Escrituras. Deus deseja restaurá-lo. Qual é o canto da sua vida, qual é a área da sua vida que precisa de restauração? É por meio do conhecer a Deus, é por meio do relacionar-se com Deus que você será transformado. E Deus é conhecido por meio das Escrituras. O resto Deus pode se revelar sim, mas você precisa confirmar se é Deus de fato por meio das Escrituras, o meio pelo qual Ele se revelou. Desde lá de trás e até hoje continua falando conosco. Leia sobre a veracidade das Escrituras, leia sobre a confiabilidade das Escrituras. E você vai ver que Deus te deu nas mãos, de forma tão simples, aquilo que pode transformar a sua história. Timóteo 3,16, eu não coloquei se é primeiro ou segundo. Pastores, me ajudam a lembrar. É 2 Timóteo 3,16 esse versículo, né? É? Primeiro. 1 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem aqui é o ser humano. Deus deseja te preparar, Deus deseja te capacitar. A sua vida que está torta, você que fala como não deveria falar, age como não deveria agir, olha como não deveria olhar, pensa como não deveria pensar, o poder da palavra de Deus te alcança onde você está e te transforma, e te habilita e te capacita. Leia, estude, aprofunde-se na palavra de Deus. Vamos fazer o hashtag ler a Bíblia todo dia? Eu quero ver vocês. Alguém tem uma sugestão melhor? Eu sou ruim para isso. Alguém tem uma sugestão melhor aí? Se tem, me diga, me ajuda. Até o final dessa pregação. Leia a palavra de Deus. Vamos colocar esse hashtag, vamos incentivar outros. As pessoas vão ler, as pessoas vão ver, vão lembrar do poder de Deus. Comente, marque. Vamos sair por aí proclamando o poder da palavra de Deus que transforma as nossas vidas e continuará transformando, de um Deus que fez e fará. Algumas aplicações finais. Invista tempo, esforços e atenção na leitura da palavra de Deus. Tenha direção e instrução por meio do manual da vida, a Bíblia, a palavra de Deus. Use recursos que te ajudem a entender e aplicar a palavra de Deus. Eu tenho aqui, não tenho interesse nenhum de fazer merchan, mas ao mesmo tempo é sim um excelente livro, apesar de eu ser o autor, é um excelente livro, um livro que foi feito com muito esmero e muita dedicação, e explica e aplica de forma sequencial o livro todo de Marcos. Então vai do capítulo 1, versículo a versículo, explicando e aplicando a palavra de Deus, separado lá parágrafos de explicação, parágrafos de aplicação. E eu quero que vocês celebrem comigo que está impresso a segunda edição do livro. Esse livro está só aí, eu tenho meia caixa desse livro só, mas está impresso já, a segunda edição já está aqui com a gente, porque Deus, pela graça dele, levanta gente como eu, apesar de quem eu sou, gente como você, e nos leva mais adiante. Use esse recurso, use outros recursos. Se você quiser comprar, você pode comprar lá no final, para abençoar a sua vida, a vida de outros. Não tem dinheiro para comprar, pode nos procurar lá, a gente envia para você o e-book gratuitamente, e nós vamos continuar por aí. Eu não quero esse material, eu quero um outro. Tem muitos materiais bons a serem comprados, a baixar na Play Store, ou na loja que você usa o seu smartphone, e assim a gente vai aprendendo a palavra de Deus. Use os recursos que te ajudem a entender e aplicar a palavra de Deus. Participe da escola bíblica, participe dos meios que a igreja coloca para você conhecer a palavra de Deus. Faça parte de uma igreja que ensine as Escrituras. Você percebeu o povo de Deus reunidos com aqueles que liam, adoravam e clamavam ao Senhor? Envolva-se em algum grupo pequeno, onde a comunhão é dirigida pela palavra de Deus. A igreja grande é uma bênção, a gente pode fazer muito mais, mas a gente perde muita coisa do ser igreja. Junte-se com um grupo menor. Quantos grupos pequenos nós temos aqui? Eu quero fazer um rápido desafio. Você que é líder de um dos grupos pequenos da nossa igreja, ou se o líder não estiver aqui, você olha aí, se coloca em pé rapidinho, por favor. Líderes de grupos pequenos da nossa igreja.
Então nós temos alguns grupos pequenos representados aqui, você pode procurar um desses. Irmão João, cadê você? Eu vi. Irmão João, se coloca em pé, por favor. Irmão João é responsável pelos grupos pequenos da nossa igreja, vocês podem procurar um desses. Não caminhe sozinho, juntos, a gente ora junto, a gente lê a palavra, a gente compartilha a nossa vida e Deus se move. Obrigado, queridos. Temos outros grupos, procure saber, envolva-se, leia a palavra de Deus. Quem aqui, eu quero saber, quem aqui assume o compromisso de eu vou ler a palavra de Deus todos os dias, vou continuar lendo, aqueles que já estão lendo, e aqueles que vão se comprometer a ler. Quem? Vamos levantar as mãos, vamos assumir esse compromisso diante de Deus? Senhor, olha para esses filhos teus, olha para essas vidas aqui, de mãos levantadas, nós queremos conhecê-lo por meio da sua palavra, em nome de Jesus, nós queremos refleti-lo, nós queremos proclamá-lo, usa-nos, fala conosco em nome de Jesus. Uma frase final aqui para a gente lembrar o que nós estudamos, e eu gostaria de pedir que vocês leiam ela juntos, por favor. 1, 2, 3 e... Leiamos a palavra de Deus, entendamos a palavra de Deus, sejamos transformados, restaurados, salvos e conduzidos por Deus através de sua palavra. Continue, busque mais. Ah, não fui transformado. Talvez você está buscando pouco. Alimente-se mais. Pai, olha para nós precisamos de cura, nós precisamos de restauração. Quantos aqui precisam de salvação? Quantos aqui precisam conhecê-lo? Em nome do Senhor Jesus, ativa em nós a fé, a esperança, por meio da tua palavra. Da mesma forma que o Senhor operou grandes milagres na história do povo de Israel, aqui no livro de Neemias. Opere em mim, opere na minha casa, opere na vida de cada um, opere na vida de cada um, na casa de cada um. Opere na sociedade através das nossas vidas, opere em cada canto, cada área dessa igreja, em nome de Jesus. Nós queremos conhecê-lo mais, nós queremos ser curados, nós queremos ser restaurados. Ativa em nós o teu poder, ativa em nós a compreensão da tua palavra, a busca pela tua palavra, planta em nós a dedicação, o esforço, dispõe os nossos corações para entender, mas dispõe os nossos corações também para obedecer e experimentar a tua paz, experimentar a tua alegria, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Esvazia-nos de tudo aquilo que não é teu, afasta-nos das distrações e daquilo que tem consumido as nossas vidas e tem tomado o teu lugar, o lugar da tua palavra, o lugar da tua casa, o lugar do relacionamento contigo em nós. Restaura-nos, conduza-nos, levanta-nos em nome de Jesus. Amém, amém.